Meu pastor, nessa noite, pode dizer amém? A paz do Senhor a todos os irmãos. Podem sentar, irmãos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Estive com vocês em junho e agradeço mais uma vez então o convite, pastor Reinaldo. Agradeço a confiança dos pastores da igreja, pastor Wagner. Que o Senhor possa abençoar a igreja aqui de Curitiba. Trago o meu abraço ali da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo. Eu sou do setor de Pinheiros, trago um abraço dos irmãos dali. Irmãos, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. O tema desse congresso, o tema dessa festa é sobre a unidade. E eu quero falar a respeito desse tema a partir do texto de Gênesis capítulo 11, sobre a Torre de Babel. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e faça-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. O livro de Gênesis é um livro sobre relacionamentos. Nós costumamos ler Gênesis como um livro sobre o início de todas as coisas, até porque esse é o significado da palavra Gênesis, tem a ideia de início. E o que nós vemos no início da criação, no início da formação do mundo, nessas grandes narrativas que nós conhecemos tão bem desde criança, que já estudávamos na escola dominical, nós vemos ali do capítulo 1 até o capítulo 11, esses grandes temas do início da formação da humanidade. E é interessante observar que à medida que nós vamos lendo o livro de Gênesis, nós vamos observando o tempo todo o tema da comunhão, o tema do relacionamento. Primeiramente, nós vemos Deus criando o homem, e os animais, e criando ali toda a natureza. E Deus observa que o homem está só, e faz da sua costela uma adjutora, uma ajudadora, e forma daquele homem uma mulher. Então a primeira providência que Deus traz ali na sua criação, ao criar os animais e ao criar o primeiro homem, é a ideia que aquele homem precisava de um relacionamento. E Deus vai formando ali aquele primeiro casamento, aquela primeira família. E vemos que tudo corria bem, o Senhor visitava os seus filhos, Adão e Eva, no Jardim do Éden. E diz o texto bíblico, lá em Gênesis 2, que essa visita do Senhor era constante. Já ali, no final da tarde, o Senhor visitava eles. Até que certo dia, aparece naquele jardim, naquele paraíso, a serpente. E a serpente, a primeira coisa que ela faz, e que é um processo muito eficaz para destruir relacionamentos, para destruir comunhão, a primeira atitude da serpente foi a produção da desconfiança.
Porque quando no seu diálogo com Eva, ela fala a respeito da proibição de Deus, daquela proibição de consumir do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali a serpente, ela põe no coração de Eva a ideia de que Deus não queria que Eva se alimentasse daquela fruta, porque Deus não queria que ela tivesse o conhecimento que o próprio Deus tem. Então a primeira atitude do diabo, que é representado na figura ali daquela serpente, é trazer a semente da desconfiança. E Eva acaba caindo junto com Adão, os dois são corresponsáveis por essa queda. Eles acabam caindo naquela conversa e eles consomem o fruto proibido. E nós temos ali o primeiro sinal, ou a primeira semente da destruição de relacionamentos. Porque quando Deus chega no jardim e observa aquela cena, Deus pergunta diretamente a Adão o que havia acontecido, e a primeira providência de Adão é colocar a culpa na sua mulher. E a primeira providência de Eva é colocar a culpa na serpente. O que era, até aquele momento, um espaço de uma boa relação, de uma boa comunhão, passou a ser um espaço de desconfiança e de acusação. Porque é isso que o pecado produz. O pecado produz desconfiança, o pecado produz o pecado do cinismo, o pecado produz e chama a olhar o outro com esse olhar de malícia, de olhar o outro sempre como alguém que vai me sabotar, que vai olhar o outro sempre como alguém que quer, de alguma forma, destruir a minha vida. E nós, como cristãos, nós cultivamos a ideia de relacionamentos saudáveis. Primeiramente, a própria ideia de salvação é uma ideia de um restabelecimento de comunhão com Deus. E Deus valoriza muito a comunhão, porque Deus em si é uma comunhão. Nós sabemos que Deus é um só, mas Ele está em três pessoas. Ele é três pessoas, melhor dizendo. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. E Deus como um só, que também ao mesmo tempo são três pessoas, Deus na eternidade vive em comunhão. O Pai tem comunhão com o Filho tem comunhão com o Pai, ambos têm comunhão com o Espírito Santo. Então o próprio Deus, Ele carrega em si, na sua característica, a ideia de comunhão. Por isso que para Deus a comunhão é tão importante. E no Gênesis há essa quebra. E no capítulo 4, nós vemos as consequências disso. A primeira consequência é que a quebra de comunhão, como eu já disse, além de produzir desconfiança, além de produzir ali esse espírito malicioso de olhar o outro como aquele que vai me passar a perna, essa quebra de comunhão também produz o pecado da inveja. E é justamente o que ocorreu ali na história de Caim e Abel, quando Caim percebe que Deus, sem nenhuma explicação razoável, ele prefere o sacrifício de Abel. E aquilo traz uma irritação profunda no coração de Caim, porque a irritação de Caim, antes de ser uma irritação como o próprio irmão Abel, era uma irritação com Deus, porque ele havia feito o seu sacrifício, ele havia feito o seu cerimonial, mas Deus, sem nenhuma explicação, e veja que o texto de Gênesis capítulo 4, ele é bem rápido, e ele não explica para a gente o motivo, porque Deus escolheu o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Deus simplesmente escolhe o sacrifício de Abel, e aquilo traz no coração de Caim uma raiva muito grande contra o seu irmão, e uma raiva muito grande contra o próprio Deus, e leva ele a cometer aquilo que ficou na história conhecido como o primeiro homicídio. E ali nós temos então essa trajetória trágica da história da humanidade. Depois os filhos dos homens, os filhos de Caim vão produzindo cidades, ferramentas, tecnologia, mas vivem em torno de uma vida cada vez mais violenta. A violência vai fazendo parte cada vez mais do mundo. Até que chegamos no dilúvio, onde esse problema aparentemente é resolvido, porque a população mergulhada na violência é destruída. Mas depois volta tudo de novo. E no capítulo 11, nós chegamos num episódio extremamente interessante, que é um episódio
de uma comunhão também, de uma reunião. E nós vemos aqui nesse capítulo, no capítulo 11 de Gênesis, que infelizmente não só a comunhão com Deus é quebrada ali no início da história da humanidade, não só a comunhão com Deus e com os homens é distorcida, mas há um nascimento de comunhões não saudáveis. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Acompanhe comigo o texto. Quando diz ali em Gênesis capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Observe aqui, de uma mesma língua e de uma mesma fala. Literalmente o texto hebraico diz que eles tinham um só lábio, eles tinham uma só ideia, eles tinham uma unidade muito forte, um propósito muito forte. Isso já vai nos mostrar que nem todo grupo unido, nem todo grupo num único propósito, nem toda comunidade é um ideal de Deus. Porque embora a comunhão, embora o relacionamento seja algo valorizado por Deus, mas Deus vai valorizar acima de tudo um relacionamento que produz glória para Ele, um relacionamento que produz honra para o próprio Deus. E não é o que acontece aqui em Babel. Esses homens não são reunidos ou não estão reunidos numa só voz, num só lábio, num só propósito em torno de Deus. Eles estão reunidos, eles estão ali totalmente unificados em torno do seu próprio ego. Então nós aprendemos aqui, nós vemos nesse texto, que nem toda unificação, que nem toda unidade vem do Senhor. E Deus trabalha unidades que não são dele, e nós vamos ver aqui. E o versículo 2 diz: e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. É muito rico você ler Gênesis, porque você vai observar alguns sinais em Gênesis. E um deles a gente vê muito presente aqui no versículo 2, que diz que eles partiram do lugar que estavam, e eles vão para o Oriente. Eles vão em direção ao Oriente. E quando nós lemos toda a narrativa de Gênesis, nós observamos que o Oriente é um símbolo do afastamento de Deus. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles ficam ao oriente do Jardim do Éden. Quando Caim vai se estabelecer numa cidade e vai formar a primeira cidade, diz o texto lá em Gênesis capítulo 4, que ele sai da presença do Senhor, e Caim sai da presença do Senhor e vai habitar na terra de Nod, que fica a leste do Éden, ao oriente do Éden. O oriente aqui no Gênesis sempre representando esse afastamento de Deus. E é interessante quando a gente vê esse texto de Gênesis 4:11, quando fala desse afastamento de Caim, que ele vai habitar na terra de Nod, porque a palavra Nod no hebraico, ela é um cognato. Cognato é uma palavra que parece com outra no som. E essa palavra, ela lembra a palavra ninguém. Então, literalmente, o texto está dizendo: e Caim vai habitar na terra de ninguém, ao lado leste, ao oriente do Éden. Mostra sempre isso, o afastamento de Deus. Preste bem atenção nisso. Quando nós nos afastamos do Senhor, seja individualmente ou em grupo, incrivelmente, a gente está ao oriente do Éden. A gente está muito próximo do paraíso, mas o paraíso está do outro lado. A pior coisa na vida cristã é estar tão próximo do paraíso, mas não estar dentro dele. É estar tão próximo da presença de Deus, mas ao mesmo tempo estar tão longe. E essa tentação, ela é muito mais presente para você e para mim, que estamos aqui na igreja. Estamos aqui na igreja, estamos cultuando ao Senhor, estamos dizendo que Deus é grande, que Deus é poderoso, mas ao mesmo tempo, se eu estou perdido dentro da casa do Pai, se eu estou afastado do Senhor aqui dentro,
Eu estou ao lado do paraíso, mas ao mesmo tempo eu estou longe, eu estou afastado. E para cair em si desse afastamento é muito mais difícil, porque alguém que está, inclusive fisicamente longe da igreja, é uma pessoa que talvez seja até mais fácil ela cair em si e perceber o tamanho da sua miséria espiritual. Mas aquele que está aparentemente vivendo uma vida cristã, aquele que está aparentemente louvando a Deus, aquele que está fazendo todos os ritos, que está tomando a ceia, que está sendo fiel nas suas contribuições, mas ao mesmo tempo o seu coração está afastado de Jesus. É a pior posição, é a posição de Caim. É habitar na terra de ninguém, é habitar no vazio, é habitar naquela terra que fica ao lado do Éden. E Jesus, Ele leva a mim e a você a pensar nessa noite, em que posição eu estou. Em que posição de comunhão com Deus eu estou. Eu estou aqui na igreja, mas eu estou na igreja. Eu estou na igreja com I minúsculo. Eu estou no templo. Eu estou na casa de Deus. Eu estou num ambiente onde se cultua ao Senhor, mas eu tenho de fato uma relação, eu tenho de fato meu coração voltado para o Senhor, eu tenho uma paixão e um desejo por Deus. Deus de fato é aquele deleite para a minha alma. Nem toda comunhão é verdadeira comunhão, nem toda participação em grupo é verdadeira comunhão, e a gente vê isso aqui. E eles vão para o Oriente. E diz o texto que eles se estabelecem na terra de Sinar. A terra de Sinar, ela vai ser a futura Babilônia. E a Babilônia, durante toda a Bíblia, ela simboliza oposição a Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, a Babilônia é um símbolo de oposição a Deus. Enquanto Jerusalém é a cidade eterna, a cidade que um dia haverá de ter a nova Jerusalém como um símbolo do céu, enquanto a Babilônia será aquela terra que cairá, como diz o Apocalipse, e caiu e será grande a sua queda. Mas eles se estabelecem ali, na terra de Sinar. E diz o texto no versículo 3, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Olha que interessante, eles estão em grupo, estão em comunhão, estão com um único propósito, são pessoas determinadas, são pessoas com projetos, são pessoas com sonhos, e chega a hora de construir uma grande pirâmide, chega a hora de construir um grande templo. E aí eles pensam, o que nós vamos usar? Eles poderiam usar pedras, mas pedras naquela região não havia muitas, é uma região deserta. E aí o que eles fazem? Eles fazem tijolos a partir do barro. Isso aqui é um fato curioso, porque foi um avanço tecnológico extraordinário. Porque era muito mais barato produzir aquele edifício com essa produção ali de tijolos. Era muito mais fácil, era muito mais barato. E aí eles conseguiram esse avanço tecnológico. E nós vemos que grupos que têm uma determinação de andar junto e têm uma determinação de construir projetos juntos, eles inventam até coisas novas. E eles inventaram aqui, eles tiveram um avanço tecnológico muito importante. Mas sabe o que é muito curioso? Porque aqui está o nascimento, irmãos, da Babilônia. E a Babilônia nasce avançando tecnologicamente com tijolos. Agora, quando você vai ler o livro do profeta Isaías, e depois você vai ler o Apocalipse, nos fala o profeta Isaías que a nova Jerusalém será formada de pedras, mas pedras preciosas. O tijolo era um avanço, o tijolo era algo maravilhoso, era ganho de produtividade, mas nada se compara a uma cidade fundamentada em pedras e pedras preciosas. Isso já mostra o seguinte,
por melhor que seja o projeto arrogante dos homens, por melhor que seja a grandeza dos homens, por melhor que seja o avanço tecnológico deles, nada se compara àquilo que Deus dá fundamento. O que Deus dá fundamento é eterno. O que Deus dá fundamento é permanente. Tudo que nós produzimos como homem no nosso ego, na nossa arrogância, é passageiro. E daí vem a palavra vaidade. A palavra vaidade é uma palavra rica, que a nossa palavra portuguesa, vaidade, ela vem do latim, e ela tem origem na palavra de vacuidade, de vento, de algo que é vazio. E na verdade eles estavam estabelecendo um grande edifício, mas era um edifício que não se compara aos fundamentos da Nova Jerusalém. Quanta energia que eu e você, muitas vezes, para mostrar a grandeza que não temos, nos colocamos em grandes empreendimentos sem propósito, em grandes empreendimentos que não vão ter futuro, que não vão permanecer. Mas só o projeto de Deus é um edifício permanente. E diz aqui o texto: e disseram eles: eia, edifiquemos nós uma cidade, versículo 4, e uma torre, veja o texto, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O ideal de Deus é que a população se espalhasse pela face da terra. A gente vê isso já em Gênesis capítulo 9, versículo 1, que Deus dá esse mandamento para que eles se espalhem pela terra, mas eles não quiseram se espalhar, eles estavam em rebelião contra Deus, e eles queriam se estabelecer em um lugar e fazer esse grande projeto, e eles dizem: nós vamos edificar uma cidade, uma torre, não só uma cidade, mas também uma torre central, que chegará ao cume dos céus. E isso é parte da arrogância humana, porque eles acreditavam que ao tocar as nuvens, ao tocar o céu, eles abririam as portas do céu, eles chegariam nos grandes portões do céu. Eles tinham essa ideia ingênua que o fato de construírem um grande edifício faria deles mais próximos aos deuses. E aí eles vão fazendo esse objetivo. Que analogia perfeita para a gente pensar os grandes projetos da arrogância humana. Que tudo que constrói grande, pensa: eu estou tocando os céus. Eu estou falando isso aqui porque o ideal de Deus para a minha vida e para a sua é estar nos projetos de Deus. Você, jovem ou não jovem, você o tempo todo é bombardeado com a ideia de construir o seu império. Nós crescemos e ouvimos, muitas vezes até mesmo através dos púlpitos, a ideia que a grande realização da vida é construir uma vida grande, um nome conhecido. Nós temos construído, inclusive, nas igrejas evangélicas, uma cultura da ostentação, uma cultura de fazer um nome grande. Pregadores que se comportam como astros do futebol, que precisam, inclusive, ostentar roupas caras, roupas de grife, para mostrarem que são pregadores de sucesso, que têm muita agenda. Esse tipo de mentalidade materialista, esse tipo de mentalidade calcada no ego humano, que até mesmo, infelizmente, esse tipo de mundanismo que vem entrando no coração de muitos cristãos. E é exatamente o que esses homens pensavam. Nós queremos construir uma torre cujo cume toca os céus. Por quê? Porque nós queremos fazer um nome para nós. Nós queremos fazer o nosso nome conhecido. E sabe a grande ironia da história? É que a gente não sabe o nome de nenhum deles. A gente não conhece o nome de nenhum construtor da Torre de Babel. A ânsia da grandeza, a ânsia daquilo de fazer o seu nome conhecido,
causou a raiz da sua própria destruição. E aí diz o texto que esse objetivo de alcançar os céus é basicamente o mesmo sentido de alcançar os deuses, é controlar os deuses. E aí você pode pensar, olha, esse problema não é meu, eu não sou idólatra, eu não estou construindo nenhum grande império. Não pense assim, porque nós cristãos, crentes em Jesus, temos a constante tentação de achar, na nossa cabeça ingênua, que nós podemos controlar Deus, que Deus pode ser o nosso servo, e Deus não pode ser o nosso servo. Deus não está aqui para servir você, Deus está aqui para ser servido. Deus não está aqui para exaltar o seu nome, Deus está aqui para receber a exaltação nossa. Você não veio a esse culto para ser uma pessoa servida pelo Senhor. Deus está, inclusive, houve uma época que havia um tipo de pregação que era assim: vai recebendo o anjo aí do seu lado. Estou vendo o anjo com uma bandeja na mão, trazendo a sua vitória. E é uma imagem que não é bíblica. De fato, a Bíblia reconhece, 1 Coríntios capítulo 11, que os anjos louvam conosco no culto. O apóstolo Paulo até diz, mulheres cubram as suas cabeças por causa dos anjos, dando a ideia que, é uma ideia tipicamente judaica, que enquanto o grupo, a igreja ou a própria sinagoga louvava a Deus, os anjos estavam presentes naquele lugar. De fato estão. Mas estão participando sim desse culto, mas como parte de um grande coral de adoração ao Senhor. Estamos aqui com anjos, mas eles estão não servindo a gente, estão louvando a Deus com a gente. E é gratificante louvar o Senhor. É muito bom louvar o Senhor. Louvar o Senhor nos humilha. Louvar o Senhor nos leva a reconhecer o nosso tamanho. Louvar o Senhor nos leva a reconhecer as nossas limitações. Louvar ao Senhor nos leva a reconhecer também a importância do outro. Porque quando eu tenho tantos motivos para louvar a Deus, eu não tenho tempo para ressentimento. Quando eu tenho tantos motivos para dizer, Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é bom para mim, eu não tenho tempo para guardar raiva de ninguém. Porque o meu coração precisa louvar ao Senhor, porque o seu amor é muito grande, o seu amor é poderoso. E aí eu não posso perder tempo com pequenas coisas e confusões humanas. Mas esse pessoal estava perdendo tempo querendo ser grande. Querendo ser grande. Eu acho lindo Jesus. É claro, Jesus é maravilhoso. Mas em tudo, absolutamente em tudo. Jesus fazia um milagre e Jesus não fazia propaganda do milagre que ele fazia. Ele dizia à pessoa, não fale nada para ninguém. E a primeira coisa que a pessoa falava era sair espalhando a notícia que havia sido curada por Jesus. Mas o mandamento ali de Jesus era, não fale nada para ninguém. Jesus não queria ser reconhecido meramente como o milagreiro da Galileia. Ele queria, mesmo como Deus, como Paulo diz, ele não teve usurpação de ser igual a Deus. E estava ali fazendo o seu trabalho para a glória de Deus. Mesmo Jesus, sendo Deus, sendo uma pessoa da Santíssima Trindade, se humilhou a si mesmo e se fez servo para exaltar ao Pai. Quanto mais nós, irmãos. Talvez você esperava chegar aqui essa noite, ouvindo projetos de grandeza, ouvindo que Deus tem planos grandiosos e maravilhosos para você. E Ele tem, mas não é na mentalidade humana. Ele tem um plano glorioso para você, que é o plano de viver a eternidade dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o plano grandioso que Deus tem para a sua vida. Talvez você esperava que o grande plano de Deus para a sua vida fosse tornar você a pessoa mais conhecida e relevante de Curitiba.
Mas Deus está olhando para você e dizendo: meu filho, não pense tão pequeno. Porque o grande mal dessa teologia da prosperidade é que ela pensa muito pequeno, ela está pensando nessa terra meramente. Ela está pensando em algo que logo passa, em algo que perece. E não está pensando na glória eterna, que o apóstolo Paulo fala que não há de se comparar com nada. E diz o texto, eles tinham esse objetivo. E olha como o texto ele soa até um pouco engraçado. Porque o versículo 5 diz o seguinte: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. É irônico o texto. Porque eles constroem uma torre para alcançar os céus. Mas o texto diz que Deus é obrigado até a descer para ver. Deus está tão acima dos céus que eles imaginavam, que Deus é obrigado a se inclinar para ver o que aqueles homens estavam fazendo. E diz o texto que desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha essa expressão, filhos dos homens. A expressão no hebraico é filhos de Adão, filhos de Adão, que poderia ser traduzido também assim: filhos da terra. Filhos da terra. Literalmente o texto está dizendo que essas pessoas aqui são terrenas. Deus está observando lá de cima a arrogância, a petulância de uma comunidade que se olha grande, mas é barro, mas é pó. São filhos de Adão, são filhos da terra. E o texto vai dizer, e o Senhor disse: eis que o povo é um, eis que aí há uma unidade, e todos têm a mesma língua, isto é, o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Não há restrição, não haverá restrição para tudo o que eles atentarem fazer, foi a palavra que Deus traz. Porque de fato, quando o homem se arroga a si mesmo como uma espécie de Deus, ele acha que é um ser sem limites. E a grande virtude de acreditar em Deus, celebrar a Deus, adorar a Deus, é reconhecer que somos limitados. Se somos limitados, irmãos, nós precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Nós precisamos dos nossos irmãos. Nós precisamos da igreja de Jesus Cristo. Não há essa ideia na Bíblia em nenhum lugar que é possível servir a Deus sozinho. Porque não é possível servir ao Senhor sozinho. Porque essa igreja aqui, porque a Sagrada Escritura sempre vai nos trazer a ideia que é necessário viver primeiramente em comunhão com Deus, mas em comunhão com os nossos irmãos. E aqui na sua arrogância, eles estavam prontos a pensarem que eles poderiam agir como um povo só e que poderiam fazer tudo o que lhe desse na cabeça. E o texto diz, eia, versículo 7, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Olha um jogo de espelhos aí. Os homens convocam outros homens, e Deus convoca o seu exército angelical. Olha o texto, desçamos no plural, e confundamos. Deus convoca a sua corte celestial. Os homens constroem, Deus desfaz. Deus destrói. Os homens querem manter uma unidade em torno do pecado. Deus os espalha. Exatamente isso que Deus faz. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide essa glória com ninguém. Se você, no seu coração, no fundo do seu coração, está buscando glória para si, que a palavra do Senhor ecoa no seu coração essa advertência. Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque ninguém, e é muito lindo você ler Jó,
que Jó ele fica se indagando a respeito do seu sofrimento. E Jó ele fica ali pensando o que ele havia feito. E os seus amigos falaram: não, você pecou, você fez algo errado, você tem pecado oculto, Jó. Mas Jó não se conformava com aquilo. E quando Deus aparece no final do livro de Jó, é um dos textos mais belos da poesia. Quando Deus aparece ali e Deus começa a explicar para Jó por que ele havia sofrido tanto, o mais irônico é que Deus não explica nada. Deus fala e não explica nada. Porque a grande lição no livro de Jó, porque Jó era um homem justo. Jó, de fato, não havia pecado para criar tanta desgraça na sua vida. Mas quando Deus não dá uma resposta para Jó, é justamente para que Jó entendesse e para que eu e você também entenda que tudo está no controle dele, que ele nem sempre vai dar as respostas para a gente, e que ele pode nos responder como respondeu a Jó, quando Deus pergunta a Jó: onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu criei esse mundo? Essa resposta que Deus dá a Jó é uma resposta que ressoa também no nosso coração essa noite. Onde você estava quando Deus criou todas as coisas? Deus não deve satisfações a gente, mas às vezes Deus dá, às vezes Deus não vai dar. Às vezes você vai se perguntar e Deus vai te dar uma resposta. Às vezes Deus vai se manter em silêncio. Mas eu devo confiar no Senhor. Eu devo descansar o meu coração em Deus. E não me arrogar em construir uma torre para alcançar os céus. E não me arrogar a construir um grande edifício. E diz o texto, versículo 8: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Irmãos, em sua autonomia, eles estavam buscando a segurança e estabilidade. E buscar sempre segurança e estabilidade é uma tentação também. É muito bom viver em segurança, é muito bom viver em estabilidade. Mas Deus às vezes faz da nossa estabilidade um castelo de cartas e desaba. A gente monta planos, projetos. Quantas pessoas, inclusive eu, antes ali da pandemia, tinha tanto projeto, tanta coisa na cabeça que ia acontecer em 2020. De repente vem, o mundo vira de cabeça para baixo, e tudo que eu tinha construído vira naquele momento um castelo de cartas e desaba, e vai embora. E aí, se a gente não confia no Senhor, a gente entra em parafuso. E é nesse momento que Deus requer da gente essa confiança nele. É nesse momento que Deus requer da gente: olha, para de querer ter a autonomia de todas as coisas. Para de querer controlar todo o seu futuro. Para de querer controlar todos os detalhes da sua vida. Porque eu estou no controle. Porque eu conheço tudo. Porque eu conheço todas as coisas. Talvez você esteja nessa noite aqui muito ansioso sobre o seu futuro. E Deus está mostrando para mim e para você que o fato do castelo de cartas que eu e você construímos cair, não é o fim. É Deus nos dando uma chance de entender que o mundo inteiro está em suas mãos. O mundo inteiro está nas mãos do Senhor. E diz o texto: por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Veja que nasce aqui Babel. Babel é Babilônia, como eu já disse, terra de Siná, a terra da Babilônia. E a palavra Babel, ela vem de uma origem da ideia de borbulhar. A palavra Babel, que significa confusão, loucura. E é exatamente isso que esses homens haviam feito.
E Deus espalha aquelas línguas e eles ficam como loucos, ficam confusos. E há ali também esse sentido. Mas também a palavra Babel, ela tem um outro sentido, que é portal dos deuses. Justamente eles buscavam alcançar os deuses. E o que eles obtiveram foi confusão. Nós, homens modernos, não temos deuses de madeira, de pedra, de prata, mas temos alguns deuses que corroem o nosso coração. Poder, dinheiro, são os dois grandes deuses do nosso momento histórico. E nós devemos tomar muito cuidado, porque esses deuses extremamente gananciosos e devoradores, eles causam justamente isso, confusão. Justamente isso. Toda confusão. Há uma forma trágica de crescer. Há uma forma trágica de ser grande, que é a forma trágica de não depender de Deus. A forma trágica de construir o nosso próprio Deus. Construir um Deus à nossa imagem e semelhança, e não sermos a imagem e semelhança de Deus. Agora veja comigo o que diz Gênesis capítulo 12. Veja a sequência, o capítulo seguinte, o que Deus faz com o homem. Diz a palavra, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeiro, Abraão, saia do seu conforto, saia da sua estabilidade, saia da sua segurança. Totalmente o contrário daquilo que os habitantes de Siná queriam fazer com a Torre de Babel. Saia do seu conforto. E diz o texto, versículo 2: e far-te-ei uma grande nação. Babel queria ser uma grande nação, mas Deus vai fazer de Abraão, um homem que depende de Deus, essa grande nação. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o quê? O teu nome. Eles fizeram uma torre com a ideia de construir um grande nome, e não conseguiram. Mas Abraão, a gente sabe quem é. A gente conhece a história de Abraão. A gente conhece sobre Abraão. O nome de Abraão é conhecido 6.000 anos depois. O nome de Abraão foi um nome grande, é um nome grande. Abraão é um nome que dá origem, inclusive, às 3 maiores religiões da face da terra. Abraão é um nome grande. Mas quem fez o nome grande de Abraão foi Deus. Foi Deus que fez. Não era a intenção de Abraão. Não era o objetivo, o grande sonho de Abraão. Essa é a ironia da história bíblica. Quem quer ser grande, quebra a cara. Quem quer ser grande, construir impérios, quebra. Deus quebra. Deus deixa a pessoa alimentar aquele sonho, mas Deus quebra. Quem se submete à direção e ao vento do Espírito, quem sai da sua estabilidade, da sua segurança, e vai ouvindo a voz de Deus, Deus faz isso com o homem e faz com Abraão. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar através de você todas as famílias da terra, porque é da descendência de Abraão que nasce o Messias. E nós hoje somos abençoados, porque um dia um homem não pretendeu ser grande, um homem pretendeu simplesmente seguir a direção da voz de Deus. E Deus fez dele grande, fez dele poderoso, fez dele uma bênção para todos nós. E diante disso, irmãos, eu quero que você pense, essa é uma mensagem reflexiva mesmo. Eu quero que você saia daqui pensando: Senhor, que tipo de comunhão eu tenho vivido? Que tipo de empreendimento eu tenho construído? Com quem eu tenho me unido?
quais são os meus objetivos, quais são os meus grandes sonhos, quais são? Porque o Senhor está te convidando a um grande sonho, e esse sonho se chama Reino de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. É esse projeto. Deus está te chamando a construir um reino, mas é construir o reino de Deus. E para construir o reino de Deus, a síntese do reino de Deus é a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso há uma frase muito forte, que diz: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, perdoe as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A construção do reino de Deus demanda comunhão. E a construção do reino de Deus demanda um coração quebrantado, um coração pronto a obedecer. Não sei se você vem percebendo o que eu venho falando desde o início, que o ideal de Deus é relacionamento, que o ideal de Deus são comunhões e são relacionamentos saudáveis em torno do projeto dele, em torno da grandeza do seu nome, em torno do reino dele. Por isso, se você nessa noite tem o seu coração magoado com alguém, tem o seu coração machucado, alguém machucou você, Deus está te convidando a você liberar perdão. Porque para que você participe desse projeto de unidade em torno do reino de Deus, você precisa quebrantar o seu coração e reconhecer que o seu ego não é mais importante do que a comunhão que Deus quer estabelecer. Não é mais importante. E eu queria convidar você essa noite, se põe em pé, por gentileza. Todos nós, em algum momento em nossas vidas, fomos feridos por alguém. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ouvimos uma palavra que nós não gostamos. Ouvimos uma palavra que nos feriu. Todos nós na nossa vida, em algum momento, fomos prejudicados por alguém. E ainda que você não perceba, a raiva que você tem dessa pessoa consome o seu coração. E a raiva que você tem dessa pessoa consome o seu projeto de construção do reino de Deus. Deus quer que você seja um soldado participando da construção desse reino. Mas você precisa liberar esse perdão. Você precisa buscar essa comunhão. E eu convido que você pense nessa pessoa nesse momento. E eu quero que você ore por ela. Eu quero que você derrame diante de Deus uma oração de bênção para essa pessoa. Você vai pedir: Senhor, talvez essa pessoa seja o seu pai. Talvez essa pessoa seja a sua mãe. E pessoas que nos ferem, às vezes, são pessoas extremamente próximas. Talvez seja o seu marido, sua esposa, o seu filho. Mas, ainda que você ainda conviva com essa pessoa, nem toda a comunhão, como a gente viu aqui em Babel, é uma comunhão legítima, porque são comunhões com outros propósitos, outros objetivos, outras conveniências, mas não o propósito de seguir no reino de Deus. Por isso, feche os seus olhos nessa noite, eu vou orar com você. Pai, estamos aqui nessa noite, Deus, agradecendo a Ti, Pai, pela ideia que o Senhor coloca no nosso coração, de desfrutarmos comunhão, de desfrutarmos a paz que o Senhor nos dá, Pai. Muitas pessoas, ó Deus, na nossa vida, foram canais de ferimento, foram canais, ó Deus, de colocar coisas, muitas vezes na nossa cabeça, de inquietações, trazendo, Senhor, mensagens negativas, trazendo, Senhor, palavras de humilhação. O que nós queremos, ó Deus, nessa noite, é pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude a termos comunhão. Nos ajude, Pai, a amarmos. Que o Senhor